Maravilha. 3, 2, 1, gravando. Primeiramente, boa noite a todos. Essa live vai ficar disponível para os membros da comunidade Arremate Perfeito, lá dentro da plataforma, e também vai ficar disponível no YouTube, no meu canal do YouTube, porque essa é uma aula aberta. Nós convidamos o pessoal também da Masterclass, nós convidamos o pessoal do nosso grupo de comunicados, né, e também os nossos membros da comunidade, hoje trazendo um convidado especial para falar de finanças pessoais, né? É um amigo, né? É um amigo que eu carrego com muito apreço, com muito orgulho e muito feliz por ele que lançou o seu livro essa semana, né? Com E nada, certeza. ninguém melhor do que ele para falar para a gente de finanças pessoais. Quando a gente estava conversando ali sobre o tópico, né? Sobre como que a gente abordaria esse tema, nós chegamos num tema que é muito comum das pessoas que gira muito dinheiro, mas acaba não sobrando para investir, né? E como lidar com essa questão, né? Como separar o dinheiro de investir, ou como adequar a sua disciplina, a sua organização financeira para sobrar no final do mês, para investir, para se planejar, né? E é algo que está muito alinhado com o que a gente fala aqui na Remate Perfeito, com o que a gente sempre fala nos nossos conteúdos, que é não existe milagre da noite para o dia, né? Existe, é claro, instrumentos financeiros, existem estratégias financeiras que a gente pode utilizar de alavancagem, mas tudo de uma forma pensada, calculada e estratégica, né? Que geralmente a pessoa que tem muito nos jogos, né? No poker tem o all-in, né? Que a pessoa pega todas as fichas e aposta, né? Em determinada situação, em determinada carta. Isso geralmente no mundo dos negócios, dos investimentos, não acontece, não dá muito certo, né? Pode até ter um caso ou outro ali, mas na prática, na vida real, o que funciona é o planejamento, a estratégia, a disciplina, a execução. E o Vitor tem um conteúdo muito alinhado com isso, com o que a gente sempre fala aqui. E foi muito legal quando ele aceitou o convite de trazer ali o conhecimento. Então, Vitor, por gentileza, se você pudesse se apresentar, falar um pouquinho de você. Boa noite, pessoal. Thierry aí é um amigo que a vida vai nos dando, né? Com relação aos cursos que a gente vai fazendo. Conheci Thierry em São Paulo, né? A gente fazendo ali curso de PNL. Me chamo Vitor, falar um pouquinho de mim, da minha trajetória. Hoje, né? Minha função principal é servidor público, eu sou serventuário do Tribunal de Justiça, aqui do estado do Rio de Janeiro. Mas eu tenho como formação a graduação em Direito, eu sou pós-graduado em Mercado Financeiro e Capitais, pós-graduado em Retórica, Oratória e Língua Portuguesa, eu tenho a formação de Técnico em Contabilidade, eu tenho Programação Neurolinguística, tanto a parte do Practitioner como a parte do Master. Outra formação que eu tenho é de Educação Financeira, formei também em Educação Financeira, tem um curso sobre isso. Atualmente, o curso que eu estou fazendo é hipnose clínica, exatamente para poder trabalhar melhor com os meus clientes, que o dinheiro ele está muito atrelado ao nosso comportamento e às nossas crenças. Então, eu gosto de oferecer aos meus clientes o quão máximo eu puder me capacitar e com o máximo de ferramentas. Sou autor do livro que eu lancei essa semana, né, A Paz Financeira. Vou mostrar aqui para vocês. A gente já fez aí uma propaganda, Boa, né? No muito final a legal. gente pode divulgar onde você pode comprar, onde está Com disponível. certeza. O valor é R$ 39,99, mas eu tenho outro produto também que é um e-book. Ele custa R$ 19,99 hoje, então é digital, mais acessível. E eu também trabalho com a mentoria que eu intitulei o nome de Marfim, o nome dessa mentoria, que é Mentoria Alfa Finanças, onde você pode dominar, né, o jogo do dinheiro, dominar as suas finanças. Por causa disso de alfa, né, que remete a uma coisa de domínio. Então, muitas pessoas não conseguem aí dominar as suas finanças. Então, baseado nisso, eu pensei na questão do alfa, né, para a gente dominar. Então, a gente precisa dominar Muito nossas bacana. finanças e não nossas finanças nos dominar, né, Thierry? É isso aí, muito bacana. E, bom, uma pergunta, né? Qual que foi a sua, vamos dizer assim, o start, né? Aquele início para você começar
a ir para o lado financeiro, para o lado do dinheiro? Porque você já estava na questão do direito ali, né? Sim. Já trabalhando na área. Como que começou isso de focar assim, no dinheiro, de focar nas finanças, nessa organização? Como que veio ali essa necessidade? Então, isso tudo começa em 2020. Até então, né, a Bruna é do direito também, ela sabe aí um pouquinho. A minha pretensão, na época, era ser promotor público, né? Só que em 2020, um pouquinho antes de 2020, 2019, reacendeu uma chama que eu já tinha por fazer uma prova para auditor fiscal da Receita Federal. Comprei os livros e tal, vem 2020 pandemia, eu conheci o mercado financeiro, a parte de day trade ali, então foi aonde eu me apaixonei, a questão de organização financeira, desde muito novo eu já tinha isso, eu só alinhei melhor com os cursos, com as formações, e eu vi a necessidade de trabalhar isso, de falar mais sobre isso, porque eu achava que as pessoas, elas tinham uma organização financeira, que eu, assim, na minha concepção, para mim era muito simples, né? Mas quando eu fui conversando com algumas pessoas, eu vi que, cara, o negócio é complexo para um monte de gente. E a parte Não é bem comportamental assim, né? é, então, assim, o que é simples para mim, para o outro é difícil. Então, veio essa necessidade de eu poder estar ajudando as pessoas. E aí, as formações que eu fui fazendo muito para mim, por exemplo, programação neurolinguística, estudar muito sobre mente. Antes de fazer programação neurolinguística, eu já vim estudando muito sobre mente, sobre psicologia, sobre a questão comportamental para mim, porque eu estava precisando principalmente para a área do mercado financeiro, que exige muito isso da gente. Então, isso foi tudo alinhando, até que hoje, assim, eu consegui achar, né, esse rumo para ajudar as pessoas nesse sentido. Entendi, bacana, muito legal, uma trajetória aí marcante, né? E principalmente profissional. Eu admiro muito todos os advogados, não é puxando o saco da minha sócia, não, mas eu acho muito complexo e, tipo assim, não é um negócio que você faz de relance, assim, você realmente tem que se dedicar muito a essa carreira, a essa trajetória, não só na faculdade, mas também todos os exames que você tem depois, as áreas, os concursos, então é algo realmente complexo e chama muita atenção quando vem a parte do direito e também a questão da parte financeira, que é outra área que eu gosto muito. Agora, Vitor, cara, vamos para o material. Vamos lá. Vamos dizer que a tela é sua, né? A tela é sua, pode trazer ali o que você preparou para a gente em termos de educação financeira e o foco, como que o nosso pessoal que vai se organizar melhor para sobrar aquele dinheirinho, né? O foco da maioria aqui é olhando para imóveis, né? Olhando para investir, olhando para se organizar um pouquinho melhor. Sim, sim. Então, compartilha com a gente esse segredo aí. Vamos lá, vou compartilhar aqui o slide. Só me diga se vocês estão vendo aí. Sim, consigo Sim, ver. tudo ok, né? Então tá aí a nossa temática de hoje, né? Porque seu salário some, já é uma pergunta, né, intrigante. E como criar, né, um plano que faz sobrar dinheiro, né? Então, a gente vai estar trabalhando bem esse tópico. Eu não vou me focar tanto nessa questão do porquê o salário some, porque eu quero me focar na solução, não no problema, entendeu? Então, quando a gente tem um problema, a gente precisa procurar as soluções, né? Não o problema propriamente dito. Aí é uma coisa assim, já que eu me apresentei, de quem eu só um resumo, vou deixar um pouquinho aí na tela como está gravado, para a galera depois ver, né, um pouquinho das minhas formações, eu fiz aí uma coisa bem resumida. Então eu vou pular essa apresentação aqui para vocês, porque eu já me apresentei. E aí a gente começa já citando alguns exemplos do porquê o nosso salário some. O primeiro que eu coloquei aí é que existe um ciclo vicioso de consumo. É um consumo impulsivo, né? É, aquela comprinha, né, que a gente faz, até botei algumas perguntas, né? Aí, tipo, sabe aquela comprinha, né, que é para compensar um dia ruim, né? Ou aquela promoção imperdível que a gente tem. O consumo impulsivo, ele é um ralo silencioso, né? Então a gente às vezes compra por emoção,
quando você está muito triste, você quer substituir aquele comportamento de tristeza por algo bom. Então, você quer uma dopamina ali. Então, às vezes, a dopamina, muitas das, até gravei um vídeo essa semana, curto, falando para as mulheres, muitas das vezes, é comprar uma roupa, é ir no shopping, comprar um sapato. Então, assim, esse consumo impulsivo, por causa dessas emoções ruins ou até as emoções boas, muitas das vezes entra muito naquela questão do merecimento. Eu mereço, estou mal, então eu mereço esse negócio aqui para aliviar uma dor. Então, aí eu já o primeiro ralo porque o dinheiro some, né? É o ciclo vicioso do consumo impulsivo. O segundo é não saber quanto gasta. O grande problema que as pessoas hoje têm é que elas não sabem nem quanto ganha. Vamos já para o primeiro ponto. A pessoa não sabe quanto ela ganha. Eu já tive casos que eu perguntei para pessoas, e aí, cara, quanto você ganha? Pô, não sei. Eu falei, como assim? Você não sabe quanto você ganha, né? Logo, a parte principal, a parte mais prazerosa, né? Que é você trabalhar, vamos botar uma pessoa assalariada ou empresário, você trabalhar, ou a pessoa que está empresariando ali, né? Está exposta ao risco ali, ela não saber qual é o faturamento dela mensal, no caso para quem é assalariado, né? Desculpa, para quem tem o salário, e quem o prolabore da pessoa, né, que é o empresário ali, quanto que ela tira de prolabore mensal, ou quanto ela teve de lucro naquelas operações que ela teve ali da sua empresa. Então, a pessoa não sabe quanto ela gasta. Então, existem, às vezes, muitas coisas invisíveis que vão tomando nosso dinheiro, porque a gente tem falta de controle, a gente não registra os nossos gastos diários, entra aquelas pequenas despesas invisíveis que muitas das vezes vão tomando o nosso orçamento, e quando a gente vê, a gente não sabe para onde o nosso dinheiro está indo, né? É o ralo, né? Vai para ali, é o café aqui, é o café lá, às vezes aquele sorvete na esquina, é aquele McDonald's, né? Então, quando você vai vendo de R$ 10, de R$ 5 aqui e ali, vai sumindo. O terceiro aí, que eu coloquei, a gente gasta primeiro e planeja depois. É uma das outros males que eu vejo. As pessoas, elas, primeiro eu pago tudo e o que sobrar eu vou investir ou eu vou guardar. Gente, a gente precisa se compensar, a gente precisa recompensar a gente primeiro, né? Então, primeiro a gente faz um planejamento, né? Hoje mesmo, né? Onde eu trabalho, a gente recebe nos 2 últimos dias úteis do mês, não é uma coisa assim boa. Então, hoje mesmo já estava vendo o meu orçamento para o mês próximo. Quanto que eu vou investir, quanto que eu tenho de fatura de cartão para pagar. Mas primeiro, né, cair no salário todo, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o meu dinheiro investido, né? Então, eu vou investir quanto? Sei lá, vou investir, né, o meu planejamento, 50% do meu capital, hoje eu não consigo, mas cerca de 30% eu tenho conseguido, né? Tem mês que às vezes 35%, você está entendendo? Então, quanto de porcento eu vou investir? Então, referente ali aos 30%, eu vou tirar e já fazer minhas aplicações financeiras, porque estou me planejando para o mês vindouro, né? E por incrível, pasmem, eu tenho um planejamento orçamentário até para minhas despesas fantasma, aquelas despesas invisíveis, né? Então, assim, destina ali 0,5% do meu salário, ou 0,3%, ou 1%, não sei qual é a proporção, para que aquelas despesas estão na rua. Quero comprar alguma coisa assim, sei lá, a pessoa às vezes quer comprar uma bala, quer tomar um café, esporadicamente, então você destinou parte do orçamento para aquelas despesas invisíveis, né? Vamos seguindo aí. O quarto é o parcelamento aí acumulado. Então o dinheiro some muitas das vezes, porque a gente vai parcelando aquelas dívidas longas, compra barata. Eu já fui militar, né? Eu lembro que uma vez conversando com um sargento que me dava carona de carro, ele falava assim, cara, eu compro tudo e parcela, pode parcelar em 20 vezes, parcelo tudo em 20 vezes. Aí fica 20 vezes de R$ 50. Isso Aí daqui a pouco mais 20 vezes de 50 no outro, né? E isso vai acumulando e a gente fica com uma dívida longa,
a gente não planeja aí o nosso orçamento, e esses planejamentos acumulados vão tomando aí o nosso rendimento, o nosso salário, e o nosso salário ele vai todo mês sumindo e a gente não vai enxergando. Outro que eu coloquei aí, né, não sei se vocês estão se identificando, né, mas ser humano, a gente vai se identificando com um ou outro, estilo de vida acima da renda, né? Então tem muitas pessoas que às vezes quer ter um estilo de vida acima do que ela ganha. Quem não conhece aquela pessoa? Cara, tem o carro do ano, mas a sua vive em dívida, né? Ela gasta mais do que ela ganha. Veste belas roupas, mas o seu salário não comporta aquelas belas roupas. Então, por causa disso, por quê? A síndrome da comparação, da pressão social. Eu gravei um outro Reels bem curto, que eu falo exatamente da influência do ambiente na nossa vida financeira. E o ambiente, quando eu falo, não é só o ambiente físico, é o ambiente virtual. Tem muitas pessoas que consomem aí perfis de influencer, que elas querem ter a vida desses influencers, mas não têm o salário deles, né? E muitas das vezes esses influencers também nem têm um salário compatível para manter aquilo, né? Certo? Há pouco tempo saiu aí uma reportagem de um podcast do Diego Hipólito, um ginasta olímpico. Ele perdeu 10 milhões de reais. Por quê? Não tem educação financeira. Então, a educação financeira, ela não é só para o pobre, ela também é para o rico. É para todo mundo. Independente da classe social que a pessoa esteja, educação financeira é para todos. Então, ter um estilo de vida acima da renda vai levando o nosso salário. Lembra do que eu falei, o gatilho emocional, né? Eu mereço isso como justificativa, o aumento de padrão de vida. Então, muitas vezes as pessoas ganham, sei lá, 2 mil reais, né? Elas não conseguem já sobreviver. Não, mas quando eu ganhar 4 mil, aí sim, eu começo a organizar alguma coisa. A pessoa ganha 4 mil, está endividada. Ela ganha 10 mil, está endividada. Como assim? O salário cresce, a pessoa não consegue se organizar financeiramente. Exatamente porque quer manter um padrão de vida acima da renda. Recentemente eu tive uma melhora salarial dentro do meu emprego hoje, como servidor. Para mim, eu botei, cara, indiferente. Vou manter meu padrão de vida e durante um tempo é como se esse dinheiro que eu tiver a mais, eu vou botar mais para eu investir, né? Então, é uma coisa assim que eu já botei para mim. Por quê? Eu não quero botar um padrão de vida acima da minha renda e eu quero assim, organizar minhas finanças, eu tenho um planejamento futuro para que eu possa viver de juros, né? Quero viver de juros. Outro tópico aí que a gente pode ver, as pessoas elas trabalham só para pagar dívidas, são aquelas dívidas rotativas que corroem o salário, né? Existem pessoas que vivem um ciclo vicioso, elas ganham salário, elas vão pegar aquele salário, pagar a fatura do cartão, elas ficam sem dinheiro, usam o cartão de novo para no mês seguinte ficar nesse ciclo. Então, isso é um ciclo vicioso. Por isso que elas trabalham só para pagar a dívida. Quem nunca pegou aí? Eu não, né? Lógico. Porque o cheque especial é um absurdo a taxa de juros. Existem bancos que às vezes é 30% no mês de cheque especial, às vezes até mais, né? É um agiota legalizado o banco, né? Na questão do cheque especial. Então são juros muito altos, as pessoas elas não têm um planejamento, ficam nesse ciclo, né? De endividamento aí, e o dinheiro só vai minando, o salário dela só vai sumindo. Finalizando esse tópico do porquê o seu salário some todo mês, outro tópico que a gente vê é a falta de reserva de emergência. Então, muitas pessoas, elas não têm uma reserva de emergência, e aí quando ocorre um imprevisto, elas vão ter que recorrer a juros altos por causa da questão do empréstimo, né? Vão se endividar por conta daquilo, porque elas não têm um colchão financeiro, uma reserva de emergência, para que elas possam se socorrer nos momentos difíceis, nos meses difíceis. Então é importante a gente ter uma reserva,
E aí, conforme a gente tem aquele imprevisto, a gente precisa se endividar mais ainda, às vezes com cartão, a gente falou lá do cheque especial, e a gente acaba nessa bola de neve novamente, o dinheiro só sumindo. Outra coisa aí, a pessoa nunca aprendeu sobre educação financeira, né? Falta de hábito de poupar, crenças limitantes como dinheiro é sujo, não sou bom com números, falta de metas claras e planos de ação. Então, a falta de educação financeira é um problema nacional do brasileiro, né? Você for pegar aí, mais de 80% das pessoas, elas não têm educação financeira, não sabem o que é educação financeira. Eu atendi um casal de clientes esse ano e a gente trabalhou muito sobre investimento e a gente ficou cerca de umas 2 ou 3 horas numa mentoria individual. E quando eu comecei a apresentar para ele, a mentoria foi algo assim bem rápido, mas assim, eu vomitei, desculpa o termo, informações para eles. Ele falou, cara, a gente nunca aprendeu isso na escola, né? E aí você vê que a falta de educação financeira, ela acaba também, né, fazendo com que o nosso dinheiro ele suma. O último aí para a gente terminar, um dos motivos, né? Você está preso no piloto automático. Ou seja, a gente repete os mesmos hábitos todos os meses. Falta de análise do que funciona ou não funciona no seu orçamento. Entra e sai mês sem refletir sobre o uso do seu dinheiro. Então, muitas das vezes a gente está preso nesse piloto automático. Fica aí num ciclo vicioso, né? Onde nosso dinheiro ele só vai indo e a gente só repetindo os mesmos hábitos. Einstein ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai falar que a gente fazer as mesmas coisas, né, esperando resultado diferente, isso é insanidade. Então, muitas das vezes a gente é insano. A gente quer que o dinheiro sobra, mas a gente fica repetindo os mesmos hábitos todos os meses. Então, às vezes a gente é meio maluco, né? Desculpa a expressão, mas não fui eu que falei. Foi Einstein, tá? Então, estou dando crédito para ele. Exato, A gente é meio exato. louco, né? Porque a gente fica apostando nas mesmas coisas, repetindo os mesmos hábitos, mas a gente quer que tenha dinheiro na nossa conta no final do mês, a gente quer ter dinheiro investido e a gente fica repetindo a mesma coisa, os mesmos hábitos. Beleza? É isso Finalizado aí. esse tópico do porquê o dinheiro some, vocês preferem que eu abra para pergunta agora ou no final? Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. Se alguém tem o pessoal aqui interagindo, eu me identifiquei muito já com a questão das dívidas silenciosas e essa questão do parcelamento, né? Porque a Uhum. questão do parcelamento, quando você assusta que a sua fatura de cartão está alta, até corrigir, até essas 10, 15, 20 parcelas, vamos dizer assim, se findarem, né? Até ela chegar no final, já virou um problemaço, né? Eu só tô com a situação aqui, o César tá com problema no áudio. Bom, Uhum. aparentemente o pessoal tá ouvindo todo mundo tranquilamente, tá? César, eu acredito que seja alguma questão, ele não tá ouvindo, mas eu vou digitar aqui para ele. A Bruna tá mandando mensagem aqui para eu analisar o caso dele, mas eu acho que deve ser alguma questão de configuração, tá, Bruna? Deve ser alguma questão de configuração do áudio dele. Eu vou mandar uma mensagem para ele no privado dele no WhatsApp para a gente auxiliar ele de alguma forma. Show. Mas voltando à questão financeira, essa questão do parcelamento, quando você assusta, até você corrigir, vai um tempasso aí, né? Até você, né, Sim, colocar todas as situações. E como o Vitor falou, são as dívidas silenciosas, né? Que vem por esse hábito, né? Aquelas pequenas permissões, né? E às vezes um ajuste ali, uma mudança de olhar pode facilitar muito a questão do investimento. Então, Vitor, pode seguir. A Bruna, tem uma pergunta, Bruna?
Só complementando o que ele falou da mulher, tá feliz, compra, tá triste. E é verdade mesmo. E é sempre assim, eu mereço, nossa. E aí tem uma lógica feminina de sapato, porque você passa assim e fala, nossa, tá com 40% de desconto, vou comprar porque eu precisava, entendeu? E você tem 50 sapatos guardados, é sempre assim a lógica feminina. Exatamente. Existe um livro chamado Previsivelmente Racional, que são as forças ocultas que nos levam, né, a poder tomar decisões irracionais, né? Depois eu até mostro para vocês que eu tenho ele aqui. Ele fala da questão do grátis, e exatamente esse 40% de desconto. O nosso cérebro ele entende que a gente está ganhando uma vantagem. Então, o marketing ele é muito forte para isso, para que a gente possa entender que é uma vantagem. Igual o Black Friday aqui no Brasil, né? Antes da Black Friday, vamos botar, um produto ele está R$ 1.000, eles jogam lá para 2.000. E aí, quando chega na Black Friday, ó, R$ 1.000. E, cara, a gente sabe que é loucura. A Black Friday no Brasil não funciona, entendeu? E a gente fica com aquela cabeça assim, pô, 70%. Esses númerozinhos, eles vão nos levando a tomar decisões irracionais, assim que a gente pensa. Então, o cérebro humano, ele é incrível. Então, assim, eu gosto muito de estudar isso, comportamento, para mim, até mesmo para clientes, entendeu? Então, eu acho muito importante. Então, vamos tocar o barco aí. Vamos para coisa boa, que é o que eu falei. Como criar um plano que faz coisa sobrar... boa. Vamos para coisa boa. Como criar um plano que faz sobrar aí a questão do dinheiro, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é usar os 4 R's da educação financeira. Então, para mim, é fundamental. Que eu chamo aí do primeiro reconhecimento, registro, revisão e realização, né? O reconhecimento é você entender a situação financeira atual, onde você define metas, né, objetivos claros para o seu futuro. Então, você precisa parar e reconhecer como é que você está financeiramente agora, nesse momento. E já definir metas, né, e objetivos claros. A gente vai ver mais para frente, vai esmiuçar um pouquinho esses 4 R's. O segundo pilar que a gente tem aí, eu chamo também de pilares da educação financeira, é a gente ter o registro, né? A gente registrar todas as nossas receitas e despesas, e não é uma vez por mês, é diariamente, né? Para quem aí é empresário, para quem já teve contato com contabilidade, as empresas elas fazem seus registros diariamente, né? A minha esposa ela é contadora, está assistindo a live, ela tem a prática ali de registrar, né, toda a despesa e receita. E o que é a contabilidade para o empresário? A contabilidade ela nada mais é do que um serviço que ela presta informações para terceiros. Informação para o sócio, informação para o governo, né? Então, ela vai prestar informação ali para aqueles empresários, para o governo, vamos falar aqui na figura do empresário, que é ali a pessoa que está de frente da empresa, para quê? Para ele tomar ações, para que ele possa ter base para tomar ações para o seu futuro. Se ele tem que cortar a despesa, aí a gente entra no terceiro pilar, que são as revisões. Se ele tem que cortar a despesa, se ele pode investir em algum setor para a melhoria da sua empresa, porque ele vai ver a saúde financeira da sua empresa. E por que nós não, como pessoas físicas, também não temos esse ato? E aí é o que eu apresento, é o registro. Porque o registro ele vai te dar dados. E quando você tem dados, você pode tomar decisões mais assertivas na sua vida financeira. E aí, você reconhecendo a sua vida financeira como está atualmente, registrando diariamente ali suas receitas e despesas, e terceiro ato, fazendo as revisões periódicas, você vai identificando aí os pontos que você tem de erro, ponto de melhoria no seu orçamento, a gente cumpre o quarto pilar, que é a realização. Quando a gente tem um planejamento, a gente ali planejou no reconhecimento, definiu metas, objetivos, é exatamente o quarto pilar, a realização, né? É onde a gente passa nesses ciclos todinho. Então,
primeira coisa que a gente precisa fazer para criar um plano para que o dinheiro ele venha a sobrar é exatamente cumprir os 4 R's da educação financeira. O segundo aí, que a gente pode estabelecer, é aplicar o princípio da educação financeira. Cara, simplesinho, gastar menos do que eu ganho. É muito simples, né? Só gastar menos do que você ganha. Se você ganha 5 mil reais, cara, gasta 4 mil reais, pelo menos ali, deixa, né, para você poder investir, representa aí 20% do seu salário. Ou se você não consegue R$ 1.000 dos seus 5 mil, que seja 500, 10%, você está entendendo? Então, isso é fundamental, gastar menos do que ganha. E aqui, essas 2 chaves, para mim, já faz o seu dinheiro sobrar no final do mês. Se você cumprir os 4 R's aí certinho e aplicando o princípio da educação financeira, que é gastar menos do que ganha, já faz seu dinheiro sobrar. Porque gastar menos, você ter um controle financeiro, você poupar, investir, a gente realiza as nossas metas. O outro aí que a gente pode estabelecer é criar um orçamento realista. Dê propósito para cada parte do seu dinheiro por setor, né? Eu botei aí um exemplo aí, um percentual para moradia, um percentual para alimentação, um percentual para transporte, lazer, né, e a questão pessoal, para poupança e investimento. Eu coloquei aí um gráficozinho de pizza, só para a gente entender o que é o orçamento, né? É você fatiar, né? Você fatia ali seu dinheiro, e de acordo, gente, com a sua realidade, por isso que é um orçamento realista, é a sua realidade. A realidade do Vitor é uma, a realidade da Bruna é outra, do Thierry é outra, então cada um tem a sua realidade, só que a gente precisa ter um orçamento, que é um mapa do seu dinheiro, né? Eu costumo falar que quando a gente tem o controle do nosso dinheiro, é como se a gente tivesse instalado um GPS nele, né? O que é o GPS? Quando a gente está registrando, o GPS ele vai saber para onde foi, aonde ele está. Aonde eu gastei, sei lá, R$ 500 esse mês. Gastei lá no setor de saúde. Então, botei um GPS, setor de saúde com o quê? Plano de saúde, às vezes foi um medicamento que você comprou, né? Às vezes é uma emergência ali que você pagou. Então, você sabe que os R$ 500 foram destinados para aquele local, né? Que é uma fatia do seu salário. Aí tu vai ver nível percentual. R$ 500 representa quanto no meu salário? Né? Representa 5%? Representa 10%? Então, o orçamento nada mais é de que você fatiar ele em percentual, né? A gente tem a questão religiosa, né? A questão da igreja. Eu sou cristão, então a gente tem a ideia do dízimo, né? Que é a questão dos 10% ali do seu salário, né? Então, 10% você destina ali para a igreja como uma forma de doação, por sua livre e espontânea vontade. Então, você tem os 10% do seu salário aí comprometido para uma doação. E por que não a gente não faz isso com a vida como um todo? Eu costumo falar isso no meio cristão, né? Então, assim, é fundamental. E o orçamento ele é tão importante que o próprio ente federativo, aí, tanto município como estado, quanto a União, né, no âmbito federal, aí, eles precisam ter um orçamento. E aí você vai ver X% para o setor da saúde, X% para a educação, X%, né, ali para a segurança pública. Então, você vê como que isso é importante, que esses órgãos eles também têm o seu orçamento. E na nossa vida financeira, a gente vive uma vida muito desregrada. A gente acha que a gente vive a Deus dará, né? Vamos tocando o barco aqui, e se a gente tem um plano, uma meta e uma organização. Aí a gente vai para uma parte prática, que a gente vai esmiuçar um pouquinho dos 4 pilares da educação financeira, né? A parte do reconhecimento, como é que você reconhece ali a sua vida financeira? É estabelecer metas e objetivos, né? Tanto metas e objetivos de curto, médio, longo prazo, o que você quer alcançar com o seu dinheiro, né? Outra situação que a gente vê aí
no reconhecimento? Analisar o seu perfil de gasto, identificar aí se você gasta menos do que ganha, se você está no 0 a 0 ali, você gasta o mesmo que ganha, se você está ali no verde, né, que aí você cumpre o princípio da educação financeira, gasto menos do que o ganho. Então, analise o seu perfil de gasto, né? Está no vermelho atualmente, está no 0 a 0, né? Está ali, eu ganho 2.000, gasto também 2.000, está no verde, eu ganho 2.000, gasto 1.500, né? Está no vermelho, pô, ganho 2.000, gasto 3, né? Que aí vai virando uma bola de neve. Qual é a origem do seu dinheiro? Da onde vem o seu dinheiro? Seu dinheiro ele vem do seu emprego? Você é CLT? Você é um empresário? Vem da sua empresa? Você é um servidor público, né? Que você tem ali teu salário? É um aposentado, um autônomo? Isso vai impactar no seu planejamento. Você tem alguma renda extra? Também entra aqui na questão da origem do dinheiro. Às vezes você tem um investimento ou você faz uns ganhos por fora vendendo alguma coisa, então isso também pode entrar na origem do dinheiro. O quarto aí, na parte do reconhecimento, é listar todas as suas dívidas, principalmente se você está no vermelho, né? Crie aí um inventário detalhado aí das suas dívidas, organize ela toda, quem você deve, a taxa de juros que você está pagando, quantas parcelas falta para você quitar essa dívida. Conhecer a dívida é o primeiro passo para a gente eliminá-la, né? Então é importante. No livro que eu tenho aqui, ele tem, no capítulo 6, ele vai falar sobre um planejamento para você quitar a sua dívida, né? Então ele passa ali um passo a passo, né, alguns métodos para você quitar a dívida, assim, de uma forma inteligente, vamos colocar. Porque não existe mágica se você não tem dinheiro para quitar, gente. Não é mágica. Eu estalo o dedo assim, pum, quitou a dívida. Não é. É um planejamento. Tudo tem um planejamento. Essa é muito boa. Essa é muito boa. E essa parte de listar as dívidas, às vezes é doloroso, né? Enquanto você fala, acredito. Eu, pelo menos, já tive situações de ter que renegociar e aquela coisa de organização financeira. Mas essa parte de listar as dívidas, às vezes, é reconhecer coisas que você tem que ajustar, coisas que você tem que cortar, né? Coisas que você tem que talvez reconsiderar, mudar hábitos, cortar talvez a mensalidade de uma coisa aqui, de uma coisa ali. Streaming, eu esses dias me peguei e tô vendo um monte de streaming na fatura. Eu falei, caramba, nem tô assistindo nada. Faz sei lá quanto tempo que eu não paro para assistir um filme e tô pagando um monte de plataforma de coisa. Aí foi lá aquele trabalhinho de você tirar um tempo e cancelar tudo. Então, é muito de disciplina e foco, né? Exatamente. Para tudo e faz ali o que precisa. Maravilha, vamos lá. Tocando. Dentro da prática aí da questão do registro. O registro ele é a espinha dorsal do controle financeiro, né? Sem saber onde seu dinheiro vai, é impossível a gente gerenciar, né? Então, é importante a gente anotar diariamente. Desenvolver o hábito assim de registrar todas as receitas e despesas, ele é fundamental. Eu não sei qual é o melhor para cada um. Tem gente que se adequa ao aplicativo. Eu gosto muito do aplicativo. Por quê? Para mim é prático. Eu estou na rua, não sei, comprei uma bala. Gente, eu compro R$1 de pão, anoto. Vocês têm noção? R$1 de pão. Porque vamos colocar, se você compra R$1 de pão, durante 30 dias, quanto você gastou no mês? R$30, né? Aí aqueles R$30, lembra das despesas invisíveis? Né? Já são 30. Aí, se você toma um café todo dia, vou botar que você gaste R$5, você já tem aí cerca de R$150 num mês, só de café, né? Então, você pega 150 ali, 30 lá, 30 colar, quando você vê, são R$500 que você está gastando e você, caramba, para onde meu dinheiro está indo? E é exatamente você registrando, seja numa planilha de Excel, seja um aplicativo, ou mesmo num caderno simples, pega um bloco de nota, anote, né? Anote tudo, não deixe passar nada. Lembra que eu falei que o registro é como se fosse o nosso GPS, ou como se fosse, né, pega aquele produto
que você tem lá a embalagem, você tem um selo ali nele. Por que aquele selo é importante do lote? Porque se der algum problema naquele lote, eles sabem para onde foi vendido. Então, eles vão pegar todo aquele lote ali e vão tirar da questão da venda, né? É como se a gente estivesse registrando nossas despesas e receitas, a gente estivesse ali carimbando, para onde vai. E qual é esse carimbo que a gente vai colocar na nossa receita e despesa? Exatamente o segundo tópico do registro. Categorizar por setor, né? Você pode pegar e registrar setor de supermercado. Ah, fiz compras. Quanto que eu gastei nas compras? R$ 500, 600? Ah, depois de 15 dias, eu tive que comprar mais carne, mais alguma coisa. Você vai registrar ali também. Lazer. Pô, às vezes tu vai no shopping, né, vai assistir um filme, tá no momento de lazer ali, vai registrar, vai sair com os amigos. Transporte, a Uber, às vezes o trem que você pega é um ônibus. Moradia, pô, a conta de luz que você paga, é a conta de água, é aquelas despesas para manutenção da casa, às vezes uma obra que você está fazendo, você pode classificar aqui também. Parte de educação, aquele aprimoramento profissional que você está fazendo, está investindo em você. Esse é um dos setores que eu tomo muito cuidado, que é a educação, que eu gasto muito com a educação, eu amo estudar. Então, eu sei que eu tenho que controlar as minhas emoções, eu não posso ficar nem muito feliz ou triste, para mim aí. As mulheres é o sapato, para mim é educação, né? Se eu estou feliz, eu quero comprar um curso, um livro, alguma coisa. Se eu estou triste, eu quero comprar um curso, um livro, alguma coisa. É assim, então eu tenho que controlar as minhas emoções. Saúde, né? O plano de saúde, um medicamento, um remédio. Isso permite a gente identificar onde foi gasto cada centavo e para a gente otimizar ali. Aí tem um outro setor que é a questão do lanche, né? Cara, lanche é uma coisa que a gente também tem que tomar muito cuidado, né? O lanche, ele leva muito do nosso dinheiro. Então, a gente precisa também registrar tudo e categorizar. Área de lanche, restaurante, né? Aí tem a questão aí do Netflix que o Thierry falou, né? A questão do entretenimento, né, que a gente tem. Então, é importante a gente ter esse registro, porque ele é a espinha dorsal do nosso controle financeiro. E lembra, é o carimbo. Para onde está indo o nosso dinheiro? Né? Quando você pega ali o relatório durante 15 dias, durante um mês, você vai ver por setor. Quanto que eu gastei com lanche? Quanto que eu gastei com restaurante? Quanto que eu gastei com moradia? Né? E aí a gente pode ter uma visão mais clara para onde o nosso dinheiro está indo, porque ele está sendo carimbado, né? A gente está botando ali um carimbo para localizar, ou como eu falei, o GPS do carro, né? Tá ali, ó, sei onde meu carro está andando lá, falando aqui do Rio de Janeiro, né? Lá em Nova Iguaçu, ou para quem é de São Paulo, tá lá em Alphaville, coisa boa. É exatamente a gente registrar dessa forma. A gente vai para o terceiro pilar, que é a revisão, né, da educação financeira, dos 4 R's. Né? Como a gente faz isso na prática? Ter uma frequência. Aí você vê o que é melhor para você. Né? Se é semanalmente, é quinzenalmente, é mensalmente. Então, a gente precisa ter essa frequência de revisar os nossos gastos. Hoje mesmo eu já estava fazendo a revisão dos meus gastos. Então, já estou definindo um plano, uma meta, para poder, sem ser esse mês de agosto, em setembro, já fazer, durante o mês de setembro, já fazer alguns ajustes, olha, durante o mês de agosto, fazer alguns ajustes para setembro, para eu conseguir puxar de um lado, puxar de outro, para melhorar mais ainda meu potencial de investimento. Quando eu falo investimento, tanto investimento no mercado financeiro, como investimento em mim também, né? Então, é importante a gente estar fazendo essa revisão com frequência, para ver onde a gente gastou mais, onde a gente gastou menos, né? Analisar aí a questão do registro, comparar, né, com o que você fez de orçamento, o teu plano, lembra? Ah, eu fiz de orçamento isso, né? E durante o mês aconteceu aquilo. Né? Eu respeitei ali meu orçamento, eu trabalhei no limite, ali no 0 a 0, trabalhei abaixo, trabalhei acima do orçamento. Então, é importante. Fazer os ajustes necessários,
no seu orçamento, né? Isso pode ser periodicamente, isso pode incluir a questão das despesas, né? Realocar fundos, você reorganizar ali a questão do seu orçamento, né? E otimizar o orçamento, né? Aproveitar a revisão para encontrar novas oportunidades de economia e garantir que você esteja no caminho certo para as suas metas financeiras, né? Vamos seguindo. Realização. A realização é onde seus esforços financeiros eles se transformam em conquistas tangíveis em sua vida. É quando você alcança, você pode tocar, né? Ali nas suas metas, né? Que é onde você tem a questão das conquistas das metas, né? Se transforma os seus sonhos em realidade. Às vezes você estabeleceu como meta uma casa própria, aí a questão do arremate perfeito, né? Tá aí fazendo uma propaganda, um marketing aí para vocês. É isso aí. Casa própria, né? Se quiser comprar aí uma casa por leilão, galera tá aí. A questão da viagem, uma aposentadoria tranquila, né? Uma paz de espírito, né? Aí tem o meu livro aí, A Chave da Paz Financeira, ficar tranquilão. Com dívidas descontroladas, né, e reservas robustas, você pode alcançar a sua segurança, a sua liberdade financeira, crescimento de patrimônio dentro da realização, seus investimentos trabalhando para você, multiplicando seu dinheiro e construindo um futuro sólido. Imagine você tendo dinheiro trabalhando para você, né? Imagine você tendo 5 mil só de juros para você pagar suas contas, né? Sem você te mexer no seu salário. Isso é uma coisa muito boa, mas para isso a gente precisa, né, arregaçar as mangas e colocar todos esses planos que eu estou apresentando para vocês em ação. E uma vida com propósito, gastos e investimentos alinhados com seus valores, garantindo uma jornada financeira significativa. Então a gente precisa alinhar os nossos gastos, a nossa vida com propósito. Lembra, dinheiro sem propósito, a gente vai colocar ele em qualquer lugar, porque ele não tem um propósito específico, né? Então, a gente precisa carimbar ele, dar um propósito para ele. Muito e aí, assim, para a gente finalizar, né, eu botei isso aqui é só uma ideia, você está entendendo? Existem outros métodos, esse método ele não foi popularizado por mim, ele foi popularizado por Elizabeth Warren, que é um método bem simples, que ela divide, ela chama método 50-30-20. Talvez muitos já ouviram. Isso pode se adequar para você como não, mas eu vou deixar aí para vocês só para terem contato, depois estudarem um pouquinho mais sobre, e isso já faz parte, né, lá dentro da nossa realização, quando a gente estabelece, realização não, desculpa, do reconhecimento, quando a gente restabelece um método, né, para a gente poder alcançar algo que é a nossa realização no futuro, onde 50% do salário ele é destinado para nossas despesas necessárias, aquilo que a gente tem necessidade, o que é essencial para você, né? O aluguel, conta de luz, né? Que é questão de consumo, transporte, mercado. Às vezes a questão da saúde é importante para você. Então, o que é essencial para a sua subsistência, para você viver? Às vezes, quem mora de aluguel, a luz que você paga, a água, né? Então, tudo é essencial para você, para suas necessidades. Então, você destina 50% do seu capital para isso. 30% para os seus desejos, né? Aí, restaurante, lazer, os hobbies que a galera tem, né? Às vezes quero ir para o shopping, alguma coisa assim, está dentro dos seus desejos. 30% você pode gastar à vontade com essas coisas. E 20% para suas metas financeiras, né? Poupança, investimento, quitação de dívida, construir uma reserva de emergência, se você quer ter uma liberdade financeira, fazer os seus investimentos, né? Se você quer comprar uma casa própria, arrematar alguma coisa por leilão, né? Você destina esses 20% para isso também. Então, assim, é um plano, isso é um método para você colocar em ação para que você consiga ter um orçamento e garanta, né, as suas necessidades, os seus desejos e as suas metas para o futuro, né? Seguindo essa visão, a gente garante, né, a nossas prioridades financeiras, que as nossas prioridades financeiras sejam atendidas. Ao mesmo tempo, a gente desfruta de uma vida e um futuro sólido.
É um guia flexível para começar a dar propósito a cada centavo do seu salário, dos seus rendimentos. Eu finalizo aí agradecendo a oportunidade por estar aqui, né? Espero que todos tenham gostado aí da palestra e possa, né, colocar em prática. E se você assim Com quiser certeza. contar comigo para continuar essa jornada da educação financeira, tá aí o meu Instagram, né? Não sei se está tão claro. Tenho aí o meu YouTube e tem o meu website também, que tem alguns produtos lá. Ainda não está meu livro, que eu preciso ainda colocar a página, como saiu agora recente. Eu vou colocar lá uma aba para o meu livro. Beleza? Show, Agradeço a maravilha. oportunidade aí, Vitor, Thierry. cara, tamo junto. Manda para mim a sua descrição, a sua rede social, o Instagram, que eu mando nos nossos grupos lá. Quem quiser, o pessoal segue você. Eu coloco também na descrição do vídeo quando subir lá no YouTube. E enquanto você falava, eu estava pensando justamente numa questão, né? São coisas atreladas à gestão, né, dos recursos ali. Em situações de trabalho, a maioria das pessoas está muito acostumada a cumprir alguma função de gestão, mas quando chega na vida pessoal, quando chega na estratégia de investimento, acaba descuidando, né? E, assim, o grande diferencial, né, dentre, por exemplo, os nossos clientes de assessoria, aqueles que a gente identifica o maior resultado financeiro são as pessoas organizadas, são as pessoas que encaram a operação de arremate com uma forma profissional, né? Embora é algo que ela está criando, ela está desenvolvendo, vamos dizer assim, inicialmente como uma segunda fonte de renda, né? Não é a primeira fonte de renda, mas ela encara aquilo com seriedade, né? Ela se organiza, ela se planeja e estrutura de uma forma muito, muito sólida ali o seu investimento. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, pode mandar aqui no chat ou abrir o microfone também e fazer a sua pergunta. Só complementando ali o Thierry, muito obrigada pela sua palestra, foi assim muito esclarecedora. Hoje o Thierry até falou assim, Bruna, a aula não é com você, você pode fazer outras atividades. Eu falei, não, eu faço questão de ir como aluna, né? Porque a gente, mulher, adora uma blusinha desses marketplace, um sapatinho. Eu falei, também preciso aprender. Então, muito obrigada mesmo pelo conhecimento, e eu sei que o conhecimento ele transforma e impacta pessoas. Verdade. Muito obrigada ali por disponibilizar o seu tempo e contribuir aqui. Obrigado mesmo. Assim, eu preparei com muito carinho, eu até falei, isso é algo que eu dou nos meus treinamentos, só que eu tive que resumir muito, né? Porque normalmente meus treinamentos eles duram um pouquinho mais, mas eu resumi muito, e o pessoal colocar em prática, é igual matemática, 2 mais 2 são 4. Né? Isso aqui... É isso aí, pessoal. Então, eu vou enviar nos nossos grupos, né? Vou enviar nos nossos grupos aí os contatos do Vitor. Quem quiser comprar o livro dele, ele acabou de lançar essa semana. Aqui, eu já estou reservando o meu, né? A Chave da Paz Financeira. A gente vai mandar as redes sociais dele, o site para você comprar o livro. E lembrando, agora uma breve chamada para quem vai assistir no YouTube, tá? Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com um amigo, com um familiar, com alguém que você acredita que pode se transformar a partir desse conhecimento. Eu tenho certeza que a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou finalizar agora a gravação. E para quem está aqui